Nessa segunda parte da aula de número 20, você vai aprender métodos para a resolução de sistemas não ideais do equilíbrio líquido-vapor, utilizando para isso o software XSOS. Nessa última parte da aula de número 20, você vai aprender a resolver os problemas de equilíbrio líquido-vapor com o mais alto nível de rigor, ou seja, a partir de agora nós utilizaremos a não idealidade tanto na fase líquida quanto na fase vapor. Para isso, nós utilizaremos uma equação de estado para representar a fase vapor e o cálculo do coeficiente de fugacidade e um modelo de energia de Gibbs em excesso para representar a fase líquida. É claro que nessa etapa nós continuaremos seguindo a equação que nós vimos na aula de número 15, ou seja, a fugacidade de I na fase alfa deve ser igual à fugacidade de I na fase beta. Aplicando para as condições do equilíbrio líquido-vapor, então a fugacidade de uma espécie na fase vapor vai ter que ser igual à fugacidade dessa mesma espécie na fase líquida. E agora você tem na equação de número 6 o nível mais alto de rigor para a descrição do equilíbrio líquido-vapor. Veja que na equação de número 7, nós vamos tratar a fase líquida tendo como referência de solução ideal Lewis-Randall. Por isso, a fugacidade de I de referência é igual à pressão de saturação do composto I. E esse método que nós vamos utilizar é denominado de abordagem γφ. γφ porque o γ representa o coeficiente de atividade e o φ o coeficiente de fugacidade das espécies na fase vapor. Então, a partir de agora, você vai acompanhar a resolução de 4 problemas BOL-T, BOL-P, ORV-P e ORV-T de equilíbrio líquido-vapor para consideração de sistemas não ideais. E para isso nós vamos utilizar tanto o Excel quanto o software XSOS, no qual nós temos várias equações de estado disponíveis e também diversos modelos de energia de Gibbs em excesso. Então, neste exercício de número 2 da aula 20, nós temos o seguinte enunciado. Considerando uma mistura composta por benzeno e N-hexano, gere diagramas do tipo PXY e TXY usando a abordagem γφ, na qual a fase vapor será representada pela equação de estado de Penny-Robinson e a não idealidade da fase líquida será representada pelo modelo de energia de Gibbs em excesso de Wilson. Considere os seguintes problemas. Na letra A, nós iremos resolver um problema do tipo BOL-P, em que a temperatura é igual a 298,15 Kelvin. Na letra B, um problema BOL-T com pressão de 15 kPa. Na letra C, um ORV-P, em que a temperatura é 298,15 Kelvin. E na letra D, um ORV-T, em que a pressão é 15 kPa. Caso você queira acompanhar a resolução deste exercício, você pode ir nos comentários deste vídeo e fazer o download da planilha contendo todos esses problemas. Nós já estamos aqui na planilha do problema BOL-P e você pode perceber que nós já colocamos o valor da constante dos gases, 1,987 kPa/cm3 por mol Kelvin, ou caloria por mol Kelvin. Temos também a matriz com os parâmetros da equação de estado de Penny-Robinson. Você pode perceber que a primeira coluna refere-se aos dados do benzeno, enquanto que a segunda coluna refere-se aos dados do N-hexano. São informados dados como temperatura crítica, pressão crítica, ômega e o parâmetro K e J da interação entre as espécies, que nesse caso é considerado nulo. Nós temos também os valores dos parâmetros do modelo de energia de Gibbs em excesso de Wilson. Na primeira linha, nós temos o valor do volume molar de cada uma das espécies, dado em centímetro cúbico por mol. Temos também os parâmetros de interação. Veja que as interações de 1 com 1 e 2 com 2 são consideradas nulas. Aqui nós temos a interação de 1 com 2 e aqui a interação de 2 com 1. Nós também temos uma matriz com os parâmetros A, B e C da equação de Antoine para o cálculo da pressão de saturação. Para começar a resolução deste exercício, nós vamos colocar a temperatura que é fornecida no enunciado e nós vamos criar composições que vão desde 0 até 1. Desta maneira, nós varreremos toda essa faixa de composição do sistema. Como nós consideramos a composição
da fração molar do composto 1 na fase líquida, nós podemos calcular pela diferença o x de 2. Então, basta fazer o igual, 1 menos, a célula anterior. E nós podemos arrastar para todas as composições. Com os valores de x, nós podemos imediatamente calcular os valores de gama, ou seja, os coeficientes de atividade por meio do modelo de Wilson. Para fazermos isso, vamos utilizar o XSOS. Marcamos as duas células, colocamos um igual e chamamos o modelo de Wilson. Abre e fecha parênteses e clica na f de x para que você coloque os argumentos dessa função. Então, nós vamos inserir o valor de r e fixar com o F4 do teclado. Nós vamos colocar o valor da temperatura, nesse caso 298. Não vamos fixá-la porque nós vamos arrastar para as demais linhas e essa temperatura vai permanecer constante. Composição, vamos marcar tanto x1 quanto x2, por isso nós temos as duas células, C15 e D15. E os parâmetros do modelo de Wilson, que são os valores numéricos dessa matriz, não esquecendo de fixá-los. Vamos clicar em OK, e caso você use uma versão inferior ao Office 2016, você perceberá que o resultado do ln de gama de 2 não aparecerá. Para que ele apareça, marque as duas células, venha com o cursor na função e pressione no teclado simultaneamente Ctrl Shift Enter. E aí você verá a resolução para o ln de gama de 2. Agora, nós podemos arrastar para as demais composições. Veja que em um problema do tipo BOL-P, as duas incógnitas que nós precisamos descobrir são os valores de y e a pressão. Nesse caso, nós não temos o valor de y, então nós vamos ter que colocar uma estimativa inicial. Para esse problema, vamos começar colocando valores de y de 1 iguais aos valores de x de 1. Desta maneira, eu coloco igual e repito esses valores. Pela diferença, nós podemos calcular o y de 2. E agora que estamos calculando a fase vapor como não ideal, nós precisamos calcular o coeficiente de fugacidade das espécies 1 e 2 no vapor. Para fazermos isso, nós vamos utilizar a equação de estado de Peng-Robinson. Marcamos as duas células, pressionamos o igual e chamamos a função PR de Peng-Robinson, ln, φ com PHI, e nós queremos calcular da fase vapor, por isso colocamos a letra V. Abre e fecha parênteses, e agora clicamos na f de x para inserirmos os argumentos da função. Perceba que neste momento nós vamos precisar do valor da pressão, só que a pressão é uma incógnita. Então o que nós vamos fazer? Antes de nós calcularmos o ln de φ de 1 e de 2 na fase vapor, vamos calcular a pressão do sistema como se ele fosse ideal. Então nós vamos cancelar, nós vamos vir para a coluna da pressão e nós vamos considerar a pressão como sendo ideal. Quando nós fazíamos isso, nós fazíamos a seguinte conta. Pressão total é igual ao somatório de x de I, gama de I, PI-SAT. Então, nós também vamos precisar do valor de PI-SAT. Como o problema é do tipo BOL-P, onde a temperatura é mantida constante, então nós vamos começar pelo cálculo da pressão de saturação, depois calculamos a pressão do sistema como ideal, e aí faremos o cálculo do ln de φ de 1 e φ de 2. Da equação de Antoine, nós podemos calcular a pressão de saturação fazendo o exponencial da constante A menos B dividido pela temperatura, que é um valor fixo, mais C. Fechamos os parênteses e temos o valor de 12,69 kPa. Podemos arrastar para baixo e temos aqui também o valor da pressão de saturação do composto 2, que é 20,17. Agora vamos calcular a pressão do sistema como ideal. Veja que nesse problema, a pressão será uma resposta,
Por isso, nós temos que colocar uma estimativa inicial e essa estimativa será considerada ideal. Então, nós vamos fazer x de 1 vezes o ESP de gama de 1. Lembre-se que na expressão a gente faz x de 1 vezes o gama, mas o programa XSOS retorna o ln de gama. Por isso, nós temos que fazer o ESP. Vezes a pressão de saturação de 1, e aí nós fixamos com o F4, mais x de 2 vezes o ESP do ln de gama de 2, vezes a pressão de saturação do segundo composto, F4. Então, nós temos aqui já uma ideia de quais são os valores da pressão desse sistema. Podemos repetir para todas as composições. E agora, como nós temos o valor da pressão, nós poderemos calcular o ln de φ. Então, eu marco as duas células, Penn-Robinson, ln de φ V, abre e fecha parênteses, venho na f de x, e agora eu vou colocar o valor de R, que é uma constante, então F4, temperatura 298, pressão, a pressão é essa que a gente acabou de calcular, composição, cuidado, aqui nós estamos falando da fase vapor, então nós temos que marcar Y de 1 e Y de 2. E por fim, os parâmetros da equação de estado de Penn-Robinson. Então nós vamos marcar aqui os valores numéricos e fixá-los. Vamos agora clicar em OK. E nós já temos aqui os valores de ln de φ de 1 e ln de φ de 2. Se você não conseguir calcular o ln de φ de 2, deixe essas duas células marcadas e não esqueça de pressionar no teclado simultaneamente Ctrl Shift Enter. Agora nós podemos executar esse cálculo para todas as composições. E agora o que nós vamos fazer é impor o critério de isofugacidade. Ou seja, essa equação que aparece aqui em cima, ela deve ser verdade para que o equilíbrio de fases ocorra. Então, o que nós poderíamos fazer é passar os três termos que estão à direita para a esquerda subtraindo, e nós teríamos essa igualdade igual a zero. Então, o que nós vamos fazer é tentar minimizar esse critério de isofugacidade. De que maneira? Nós vamos fazer isso para todos os componentes, no caso 1 e 2. Então, eu vou colocar o igual e vou fazer primeiro o lado esquerdo. Então, eu vou fazer o y de 1 vezes o φ. Como a gente não tem o valor de φ e sem o ln de φ, eu vou fazer o ESP deste valor vezes a pressão do sistema. A pressão do sistema é essa célula, a K15, menos, porque eu estou passando esses termos para o lado esquerdo, então menos x de 1 vezes o ESP de gama de 1 vezes a pressão de saturação do composto 1. Não esqueça de fixar este valor com o F4 do teclado. E agora, o que nós vamos fazer é elevar esse desvio ao quadrado para que nós sempre tenhamos valores positivos. Então, está aqui, posso arrastar para as demais composições e vou repetir esse procedimento para o critério de isofugacidade da espécie 2. Então, igual y de 2 vezes o ESP de φ de 2 vezes a pressão do sistema menos x de 2 vezes o ESP de ln de gama de 2 vezes a pressão de saturação de 2 e fixo esta célula com F4. E agora nós vamos fazer o quadrado deste resultado. Tendo esses dois valores de critério de isofugacidade, nós podemos marcar para as demais composições e fazer o desvio como a soma desses dois valores. Então, eu faço este mais este e vou fazer para as demais composições. Você pode perceber aqui que eu já fiz a soma de todos esses desvios.
Se você observar agora no gráfico, como nós colocamos como estimativa inicial o y de 1 igual a x de 1, neste gráfico nós temos apenas uma curva, já que elas estão sobrepostas. O nosso objetivo agora é minimizar esta soma usando o solver para que nós possamos criar o diagrama do equilíbrio de fases. Então eu venho aqui em Dados, clico em Solver. Se o seu solver não estiver ativado como este, você deverá vir em Arquivo, Opções, Suplementos, Ir, e aqui você vai encontrar o solver. Basta ativá-lo, ele vai instalar, e aí você pode clicar em OK. Você vai encontrá-lo aqui na opção de Dados. Então agora nós vamos inserir as informações. Bem, o nosso objetivo é a célula da soma. E nós queremos que esta soma seja mínima. E nós vamos fazer esta soma como um valor mínimo, alterando tanto os valores de y de 1, então você pode marcar essas células pressionando o Ctrl do seu teclado, pressiona o Ctrl mais uma vez e marca as células de pressão. São esses os dois valores que nós vamos variar para tentar minimizar esta soma. Agora, como restrição, lembre-se que o solver vai procurar vários valores. Então, nós vamos deixar ativado essa opção, onde ele vai buscar apenas variáveis positivas. E ainda, nós vamos adicionar uma restrição, que é o fato da composição ser um número entre 0 e 1. Como eu já impus que esses valores devem ser positivos, a minha restrição vai ser que esses valores devem ser menores ou igual a 1. Clico em OK. E agora eu vou configurar as restrições dentro das opções do solver. Você pode colocar como precisão 10 a menos 10 e utilizar a convergência usando derivativos centrais. Clica em OK e no momento que você clicar em resolver, você vai poder acompanhar as iterações e o resultado desta soma sendo minimizada neste canto inferior esquerdo. Neste momento nós temos a resposta. É claro que, no meu caso, o solver levou algum tempo, você viu a imagem acelerada, ele levou 176 iterações para chegar à resposta, e agora nós podemos clicar em OK. O tempo computacional vai depender da potência de cálculo da sua máquina. Então, tenha um pouco de paciência, e isso mostra que realmente esses cálculos não podem mais ser feitos à mão. E aí você tem o resultado do gráfico. Veja que agora nós temos as duas curvas, a linha de bolha e a linha de orvalho, e eu resolvi deixar os dados experimentais para que você tenha uma noção de que esses resultados das curvas representam, sim, dados experimentais reais. Por isso, nós poderíamos proceder esse cálculo sem ter esses dados, e nós teríamos o comportamento que é encontrado na natureza. Perceba que o critério de isofugacidade ele ficou bem pequeno, mostrando que essa equação ela é respeitada, e perceba também que esse gráfico foi confeccionado levando em consideração a espécie mais volátil. Nesse caso, é a espécie de número 2, pois é ela quem tem maior pressão de saturação quando pura. E, por fim, a representação usando o modelo de Penn-Robinson e de Wilson faz com que a gente consiga representar a presença de um azeótropo com certa acurácia. Na letra B do exercício 2, nós vamos resolver um problema do tipo Boole-T, em que a pressão é igual a 15 kPa, ou seja, nós temos as informações de x e nós vamos calcular y e a temperatura. Então perceba que essa planilha é muito parecida com o que a gente viu na resolução da letra A, e a diferença está aqui.
Então, nós estamos considerando a pressão como fixa, 15 kPa, e nós estamos considerando também uma faixa de x de 1 indo de 0 até 1. Então, nós podemos, neste momento, calcular o valor de x2 pela diferença, e sempre que nós temos o valor de x, nós podemos calcular γ. Mas como a temperatura é uma incógnita neste exercício, nós precisaremos dar uma estimativa inicial para essa temperatura. E nós podemos fazer isso usando a equação de Antoine. Para isso, nós vamos utilizar a equação que apareceu agora na sua tela, fazendo a seguinte conta. Então, nós vamos colocar o parâmetro B dividido pelo parâmetro A menos o Ln, nesse caso, a pressão do sistema. Isso vai dar uma ideia de qual é a temperatura de saturação desses compostos nessa pressão, menos o parâmetro C. Então, nós fazemos isso para o composto 1 e repetimos o procedimento para o composto 2. Então, veja que na pressão de 15 kPa, a temperatura de saturação do composto 1 e do composto 2 está entre 291 e 301. Então, a mistura desses compostos também deverá respeitar aproximadamente essas temperaturas. Então, nós vamos começar com um valor de temperatura média. Chamo a função média, faço a função desses valores e fixo com o F4. E aí eu posso arrastar para as demais composições. Lembrando que este valor de temperatura vai mudar até o fim do problema. Agora nós vamos calcular o Ln de γ de 1 e de 2 usando o modelo de Wilson. Abre e fecha parênteses. Clicamos na f de x para inserirmos os argumentos. Então vamos colocar o R fixo. Temperatura, o valor que a gente calculou. Composição, nós temos. E os parâmetros do modelo de Wilson fixos. Vamos agora arrastar para as demais composições. E agora, como nós temos a variação da temperatura, nós também teremos a variação da pressão de saturação, uma vez que ela é dependente de T. Então, nós vamos calcular Psat de 1 e Psat de 2 usando a seguinte equação de Antoine. Veja que o formato agora mudou um pouquinho. Então, nós vamos usar a equação original, ESP, abre parênteses, de A, e aí nós temos que fixá-lo, menos o B, fixá-lo, dividido por, abre parênteses, temperatura mais C, e fixá-lo. E nós fazemos o mesmo procedimento para Psat de 2. Agora nós podemos arrastar esses valores para as demais composições. Eles não se alteram porque a temperatura é mantida fixa por enquanto. E agora nós vamos calcular o valor de y de 1 como se essa mistura fosse ideal. Isso vai dar um valor de estimativa inicial para o y de 1 mais próximo do que a gente está procurando. Então, para fazermos essa conta, o x de 1 vezes o ESP do Ln de γ de 1 vezes P1 sat dividido pela pressão do sistema. Veja que essa é a equação do critério de isofugacidade quando nós consideramos a fase vapor como ideal. Damos um Enter e fazemos para as demais composições. E por diferença calculamos o y2. Agora, nós devemos calcular o coeficiente de fugacidade da fase vapor. Então, ele vai ser calculado por Peng-Robinson, Ln de φ de V, clica na f de x e vamos inserir os argumentos. O R, que é constante, temperatura, pressão, composição, toma cuidado, nós estamos falando da fase vapor, então nós precisamos de y de 1 e y de 2, e os parâmetros de Peng-Robinson. Fazemos esse cálculo para as demais composições, e agora vamos calcular o critério de isofugacidade para a espécie 1 e para a espécie 2. Então, o critério de isofugacidade é essa equação aqui que aparece na sua tela. Então, eu vou abrir os parênteses, y de 1 vezes o ESP de φ de 1,
vezes a pressão do sistema, menos x de 1 vezes o ESP do Ln de gama de 1 vezes P1 sat. Fecho parênteses e elevo ao quadrado, para que esse desvio sempre seja positivo, e repito o procedimento para o 2. E agora fazemos a soma desses dois desvios. E podemos arrastar para as demais composições. Agora, como você vê aqui embaixo, nós já temos a soma de todos esses desvios, e aqui ao lado nós temos o diagrama. Então, vamos utilizar o solver, vamos minimizar essa soma, variando agora as células que estão em azul, ou seja, o valor da temperatura. Aperto o Ctrl do teclado e marco os valores de Y. Deixo marcada a restrição para valores apenas positivos e vou inserir a restrição de que os valores de Y devem ser menores ou iguais a 1. E aí clico em Resolver. Veja que nesse caso o solver levou mais de 420 iterações para chegar à resposta, e nós temos aqui o diagrama TXY para a mistura contendo benzeno e N-hexano, e você pode perceber que nós temos, nesse caso, um azeótropo de mínimo em temperatura, enquanto na letra A nós observamos a presença de um azeótropo de máximo em pressão, aqui a gente tem um azeótropo de mínimo em temperatura. Além disso, você pode perceber que os valores das temperaturas de saturação dos compostos puros estão nas extremidades e que o equilíbrio de fases existe entre eles. Além disso, que os valores de composição ficaram de acordo com a restrição imposta, ou seja, entre 0 e 1, e os valores de temperatura agora mostram um perfil muito diferente daquela estimativa inicial que a gente deu, com o valor médio entre as T-sats dos compostos puros. Na letra C, nós vamos resolver um problema do tipo ORVP numa temperatura de 298,15 Kelvin. Então, na planilha Excel, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos o valor da temperatura, 298,15, e no caso, nós temos o valor agora da composição de 1 na fase vapor, que vai de 0 até 1. Pela diferença, nós podemos calcular o Y2. E agora, podemos dar uma estimativa inicial para a pressão do sistema com base na pressão de saturação dos compostos puros. Para isso, vamos calcular por Antoine, fazendo o exponencial de A menos B dividido pela temperatura mais C. Nós temos a pressão de saturação do composto 1, 12,69 kPa, e para a espécie 2, 20,17. Então, nós podemos usar como pressão do sistema o valor médio entre esses dois números. E podemos assumir este valor para todas as composições. Como nós não temos o valor de x1, nós vamos arbitrar que este valor é igual ao valor de y1 e vamos calcular o x2 por diferença. Vamos agora calcular o Ln de gama das espécies 1 e 2 usando o modelo de Wilson, colocando o valor do R fixo, temperatura, primeiro valor de cada linha, composição, cuidado para escolher os valores de x e os parâmetros, os valores numéricos dessa matriz. Podemos arrastar para as demais composições. E agora vamos calcular o Ln do coeficiente de fugacidade de 1 e de 2 usando a equação de Penn-Robinson. PR, Ln de φ na fase vapor
nós vamos colocar o valor de R fixo, temperatura, primeiro valor, pressão, a estimativa que nós demos, composição da fase vapor e os parâmetros do modelo fixos. Fazemos para as demais composições e agora calculamos o critério de isofugacidade. Então vamos fazer y de 1 vezes o ESP de φ de 1 vezes a pressão do sistema menos x de 1 vezes o ESP do Ln de gama vezes P1 sat fixo elevado ao quadrado. Repetimos o procedimento para 2 e vamos somar os dois valores de desvio. E agora nós podemos arrastar para todas as composições. Perceba que nós já temos um valor da soma. Vamos chamar o solver e minimizar a função. E após alguns minutos com as iterações, nós temos o resultado do diagrama PXY para esse sistema. Na letra D do exercício 2, nós vamos resolver agora um problema do tipo ORVT com a pressão em 15 kPa. Então, nós já estamos aqui na planilha do Excel. Perceba que nós temos a pressão em kPa e temos o ponto de orvalho, ou seja, a composição de Y1. A gente pode, por diferença, calcular Y2 e agora vamos dar uma estimativa para a temperatura, considerando as temperaturas de saturação dos compostos puros na pressão fornecida pelo enunciado. Para isso, nós vamos utilizar a equação de Antoine isolada para a temperatura. Então, nós vamos fazer constante P dividido pela constante A menos o Ln da pressão, nesse caso 15 kPa, menos a constante C. Então, nós temos 301,83 Kelvin para a espécie número 1 e 291,51 para a espécie 2. Nós vamos colocar agora o valor da média entre essas duas temperaturas como estimativa inicial do nosso problema. Como nós não temos x de 1, vamos assumir que este valor equivale ao mesmo valor de y1 e calculamos x de 2 pela diferença. Agora que temos os dois valores de x de 1 e x de 2, vamos calcular o Ln de gama por meio do modelo de Wilson. Chamamos a função de Wilson e inserimos os argumentos. O R fixo, temperatura, composição da fase líquida e, por fim, os parâmetros do modelo. Agora nós arrastamos para as demais composições e, como estamos tratando de um problema do tipo OR-VT, precisamos calcular os novos valores de pressão de saturação. Para isso, vamos utilizar a equação de Antoine como conhecemos. Então, fazemos o ESP de A, não esqueça de fixá-lo, menos o parâmetro B, também fixo, dividido pela temperatura, no caso a temperatura média que nós estamos arbitrando, mais a constante C, fixa. E repetimos o procedimento para P2 sat. Agora nós podemos fazer para todas as composições. Veja que a temperatura, por estar fixa em um único valor, faz com que as pressões de saturação sejam iguais. E agora nós vamos calcular o Ln de φ de 1 e de 2, ou seja, o coeficiente de fugacidade da espécie 1 e 2 na fase vapor. Para isso, nós vamos chamar Peng-Robinson e vamos colocar PR, Ln de φ de V,
ou seja, na fase vapor. Essa é a raiz que nós queremos da equação. Vamos colocar o valor de R fixo, temperatura, nossa estimativa, pressão, o valor que é fixo, né? Composição, cuidado porque aqui nós temos que colocar a composição da fase vapor e os parâmetros do modelo, fixando com o F4. Clicamos OK e agora nós podemos fazer essa conta para as demais composições. E agora precisamos aplicar o conceito de isofugacidade para os dois compostos. Então vamos colocar aqui o Y de 1 vezes o ESP de φ de 1 vezes a pressão do sistema menos X de 1 vezes o ESP do Ln de gama de 1 vezes a pressão de saturação de 1. Fechamos e elevamos ao quadrado. Repetimos o procedimento para a espécie 2. E aí, nós fazemos a soma do primeiro com o segundo. E agora podemos arrastar para todas as composições. Veja que nós temos a soma e agora basta utilizar o solver para fazermos a minimização da soma. E após algumas centenas de iterações, o modelo retorna as novas temperaturas e o valor da composição da espécie 1 e 2 na fase líquida. E desta maneira, você encontra aqui este belo diagrama de temperatura em função da composição na fase líquida e na fase vapor do composto número 2. E desta maneira, nós encerramos esta aula, na qual você aprendeu a calcular equilíbrios de fase, considerando tanto a fase líquida quanto a fase vapor não ideais. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu esta aula, deixe o seu joinha e se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários que a equipe do U-Termo vai te ajudar. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima aula aqui no nosso canal.